Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo do canal Plantão Química e eu estou trazendo para vocês uma série de vídeos trazendo a resolução de todas as questões de Química do Enem de 2018, beleza? Então se você achou isso legal e que isso vai ajudar nos seus estudos, se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos e ajude o nosso material a crescer cada vez mais com mais visualizações, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que faz a questão? Bom, só para lembrar, essa é a questão de número 97 da prova amarela do Enem de 2018. E olha o que ela fala. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, um arranjo bidimensional, de átomos de carbono compactados e com uma espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura abaixo. Então tem aí a figura, mostrando para você como é que é o grafeno. E ele pergunta, nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação, aí vai lá, letra A SP, letra B SP2, letra C SP3, letra D SP3D e letra E SP3D2. Ok? Então a gente tem que falar de hibridação. Vamos lá. A gente tem que lembrar o seguinte, o carbono, por via de regra, faz 4 ligações, certo? Então a gente pode ter uma estrutura em que o carbono é tetraétrico, fazendo 4 ligações simples. E aí ele tem 4 pares de elétrons em volta desse átomo central. E esses 4 pares de elétrons vão ficar sempre mais distribuídos possíveis, formando uma estrutura tetraédrica. Legal. E isso gera uma hibridação sp3. Tem também a possibilidade do carbono fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples. E nesse caso, a gente fica com 3 regiões com elétrons em torno do átomo central. Uma região onde está a ligação dupla e outras 2 regiões onde tem cada ligação simples. Nesse caso, a gente fica com uma estrutura sp2. E, por último, a gente tem a possibilidade do carbono formar uma estrutura linear. Como é que é essa estrutura linear? É quando ele faz uma ligação tripla e uma simples, ou quando ele faz 2 ligações duplas. Então, vamos lá. Analisando o que a gente tem ali, a gente tem o carbono, né, fazendo visivelmente ligações com 3 direções diferentes. Então, a gente tem uma estrutura que é trigonal plano, ok? Então, a gente tem aí uma hibridação sp2. A questão acaba aí, mas vamos falar de um pouquinho mais sobre esse assunto? A gente pode observar o seguinte, o carbono faz 4 ligações não é uma verdade universal, tá? Em alguns momentos ele pode formar ânions e cátions, e quando a gente tem ânion, a gente vai ter uma geometria um pouquinho diferente, porque além das 4 ligações, né, uma dessas ligações vamos dizer que se rompeu e o carbono fica com um par de elétrons, ok? Deixa eu ter essa estrutura aí que eu botei para você. Nesse caso, a gente vai ter uma geometria que ela não é mais tetraédrica. A gente vai ter uma geometria piramidal. Se você observar, isso é muito semelhante à molécula de amônia, onde você tem o átomo central fazendo 3 ligações e uma nuvem eletrônica. Você tem, nesse caso, 4 direções com elétrons a partir do átomo central, mas uma dessas direções não implica como parte da geometria, ok? A geometria é só os 3 átomos centrais ali embaixo, com o seu átomo, só os seus 3 átomos ligantes embaixo, com o seu átomo central em cima. Beleza? Legal. Assim como tem um ânion, a gente tem a possibilidade de formar cátion. Imagina, por exemplo, que tivesse um carbono com 4 ligações, uma das ligações se quebra, sendo que esse ligante leva os elétrons com ele. Nesse caso, a gente vai formar uma coisa chamada carbocátion, que é o carbono que perdeu elétrons. Quando o carbono forma um carbocátion, ele forma uma estrutura que é trigonal plana com carbono positivo. É muito parecido com o que tinha antes, quando a gente tinha, né, uma ligação dupla e uma simples. E por último, a gente também tem a possibilidade do carbono fazer uma estrutura linear, fazendo apenas 3 ligações e tendo um par de elétrons livres. Isso é comum, por exemplo, nas nitrilas. Isso é uma coisa semelhante. Então, você tem, por exemplo, ácido cianídrico, que quando se ioniza, forma um ânion assim. Ok? Então, legal. Então, só lembrando que o carbono faz 4 ligações sim quando ele forma moléculas, mas ele pode formar ânions e cátions que não vão seguir exatamente isso e pode aparecer numa prova. Então, se a gente for olhar a questão, a gente já respondeu. A resposta é a letra B, né? A geometria sp2, cada carbono ali, né? A hibridação sp2 e cada carbono ali tem uma geometria trigonal planar. Ok? Só que eu sinto que fica faltando aí um detalhe. A gente está vendo ali 2 coisas que vão te incomodar.
o que é sp3d e o que é sp3d2. Isso são hibridações que acontecem quando os átomos expandem o octeto. Então, quando a gente tem sp3d, a gente tem um átomo central rodeado por 10 elétrons em 5 pares, né? E esses 5 pares ocupam 5 direções distintas, não pode ter ligação dupla. Então, a gente tem que estar 5 pares diferenciados entre si. Então, essa geometria gerada por esse sistema é uma geometria chamada de bipirâmide de base triangular. Então, você vai ter um eixo central formado por 3 ligações e 2 atravessando esse eixo central que forma um triângulo. Então, é como se fosse um triângulozinho que você espetou lá um palito de dente, né? Pega um palito de dente, uma folhinha de papel, corta um triângulo e passa o palito de dente pelo meio da folha. E se você pudesse ligar os vértices disso, você ia ter uma estrutura chamada de bipirâmide de base triangular. Ok. E a outra opção, sp3d2, é quando você tem um átomo central, né, fazendo ligações, tendo um total de 12 elétrons na sua camada de valência e organizadas em 6 direções diferentes. De novo, não pode ter ligação dupla nesse caso. Se houvesse 12 pares de elétrons com uma ligação dupla, formando 5 regiões diferentes, nós teríamos o caso anterior, com hibridação sp3d. Para ter sp3d2, você precisa que tenha 6 orbitais híbridos, para ter 6 direções, né, sendo ocupadas. Então, beleza. Como é que isso funciona? Bom, uma geometria dessa, quando você tivesse um átomo central fazendo ligações, né, todas em 90 graus. Como se tivesse um átomo central numa folha de papel, ok? Formando um quadradozinho, e você espetasse ali com um palito de dente e tivesse um ligante para cima e um para baixo. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo fica por aqui. A resolução dessa questão a gente já viu. E eu espero que esses detalhes mais possam contribuir para o seu aprendizado. Beleza? Vamos lá. Nos vemos nos próximos vídeos.